Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática. Estamos aqui mais uma vez neste dia maravilhoso aí, quase chegando às nossas chuvas, né? Para dar uma super aula para vocês, para a gente aprender junto, fazer essa troca assim de experiência, tá? Você que está em casa, está se cuidando, mas não tem desculpa para não estudar, tá? Tenho recebido aí algumas atividades dos meus alunos e aqueles que não estão mandando atividade, vamos lá, que ainda dá tempo recuperar aí o tempo perdido, tá bom? Mande também para o seu professor, você que não é meu aluno, e vamos aprender, tá? Na aula de hoje nós vamos resolver vários probleminhas aí da nossa matemática. Então eu já te convido a separar aí o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e praticar bastante, tá bom? Combinado desse jeito? Tá todo mundo pronto? Então vamos para a nossa aula. Bem, e na aula de hoje, como você já está vendo aqui na sua TV, nós vamos resolver probleminhas aí utilizando, né, a ideia de multiplicação, a ideia de divisão e também a ideia de potenciação. Só que dessa vez não é com número natural, dessa vez a gente vai usar os números decimais. Você lembra aí os números decimais? Eu acho que foi eu que dei essa aula para vocês sobre números decimais aqui na sua TV. Você lembra? Bem, de uma forma assim bem rápida e bem simples, o que é um número decimal? Vamos dizer, são aqueles números que têm vírgula, tá? Só para ficar mais fácil da gente entender, números que têm vírgulas, combinado? Mas de uma forma assim um pouquinho mais técnica, números decimais são números racionais positivos, tá bom? Números decimais são números racionais positivo. E número racional é todo número que pode ser escrito aí na forma de fração. Combinado? Beleza. Então, nós vamos trabalhar com esses números que tem vírgula, tá? E aí você lembra que para fazer operações utilizando esse tipo de número, tem assim algumas particularidades, né? Tem alguns segredinhos, né? Os décimos, os centésimos, os milésimos, eu não posso fazer de qualquer jeito. Tem que alinhar, quando a gente vai somar ou subtrair, por exemplo, tem que alinhar ali as casas decimais de forma que a vírgula fique embaixo de vírgula. Mas hoje o nosso assunto começa da multiplicação. Então essa questão de alinhar a vírgula, pelo menos, não precisa aqui para multiplicação e divisão, tá bom? Então já vou trazer para vocês, olha só, o nosso primeiro probleminha, olha aí entrando na sua tela, que diz o seguinte: Camilo tem a intenção de comprar um apartamento e tem duas ofertas com o mesmo preço. O apartamento A mede 6,5 metros por 10,2 metros. E o apartamento B mede 7,2 por 9,5. Esse xzinho aí tá dizendo, substitui por, tá? Por 9,5 metros. Se Camilo quer comprar o maior apartamento, qual ele deveria escolher? Tá vendo aí esse problema? Vocês estão entendendo? Então, volta para cá. O que está dizendo aí essa questão? Está dizendo o seguinte, que ele tem duas opções de apartamento, as duas estão pelo mesmo preço. Então, o que ele vai pensar? Bem, se as duas estão no mesmo preço, eu vou comprar o maior, é claro. E agora? Como é que a gente sabe para decidir qual dos dois é o maior? Vou dar um tempinho para vocês aí, tá? Deixa eu pensar, 1 minuto tá bom? Não? Tá bom, 1 minuto e meio, tá? Mas só 1 minuto e meio, tempo na tela. Volto já!
Pronto, tempo passado, vamos voltando aí. Olha essa questão, estava olhando aqui, que questão legal, né? Parece difícil, não parece? Mas é muito fácil. E aí, qual é a ideia que a gente vai fazer nessa questão? Diz aí para mim. Muito bem, a ideia é a gente calcular a área desses apartamentos, tanto do apartamento A como do apartamento B. Aquele que tiver a maior área, com certeza, é a melhor opção aí, pelo menos no quesito tamanho, né? Pelo menos no quesito tamanho é a melhor opção para o Camilo. Então vamos fazer o seguinte, a gente já sabe que a ideia aí é calcular a área dos apartamentos, está aí aparecendo na sua tela. Vamos calcular a primeira área do apartamento A, e aí vamos relembrar como que se calcula uma área. Bem, nesse caso aqui, dá uma ideia, né? Não está muito claro na questão, mas a gente supõe que é um apartamento que tem um formato retangular. E aí como é que a gente calcula a área de um retângulo? Exatamente, o comprimento vezes a altura, né? Ou base vezes altura, base vezes largura. A gente multiplica aí as duas dimensões, ok? Então eu vou colocar aqui na tela, ele mede 6,5 por 10,2. Então vamos armar nossa continha, peguei ali o 10,2, vou colocar ali embaixo o 6,5, é assim que a gente arma a continha de multiplicação. Bem, primeiro detalhe. Tá vendo que esses dois números aí são números decimais, números que possuem vírgula? Legal. E agora, professor, como é que eu multiplico isso aí? Calma. Na calculadora, você só digita direto e ele já mostra o resultado. Mas à mão, presta atenção. Para fazer uma multiplicação com números decimais à mão, né, fazer armar e efetuar a continha, você imagina, você desconsidera, a princípio, a presença dessas vírgulas. Imagina ali como se ao invés de 10,2, a gente tivesse 102, ok? Sem a vírgula. E o 6,5, você pode imaginar aí como se fosse 65, tá? Então, ignora a presença dessas vírgulas e faz o quê? Multiplica normalmente, tá? Começando pelo 5. 5 vezes 2, depois 5 vezes 0, 5 vezes 1 e depois o 6, uma multiplicação normalíssima, como a gente tem costume de fazer, tá bom? Então veja só, presta atenção aí como é que a gente vai fazer. 5 vezes 2 dá quanto? 10. 10, então a gente coloca o 0 aqui na ordem das unidades e eleva o 1 lá para a ordem das dezenas, não é assim? Olha aí que está aparecendo na sua tela, presta atenção para você não se confundir. Agora 5 vezes 0. 5 vezes 0, 0, com 1 que está lá em cima, dá quanto? 1. Aí eu coloco ali o 1 na ordem das dezenas. E agora 5 vezes 1. Quanto é 5 vezes 1? Todo mundo sabe, é quanto? 5. Muito bem. Agora a gente vai multiplicar o 6. Como a gente está mudando aí de ordem, né? Vai multiplicar agora a dezena. Aí aqui debaixo do último número que a gente fez, o 510, a gente coloca alguma coisa para cobrir esse espaço das unidades. Aqui, né, a gente tem como é que se diz? Já tem o costume de usar o sinalzinho de igualdade, mas tem gente que bota um 0, né? Queria perguntar aí para o professor Josimar. Josimar, você está me assistindo? Posso colocar o sinal de igual? Muito bem, então posso, não tem problema nenhum. Pode colocar um 0, pode colocar um X, pode colocar um coração, o que você quiser, tá? A ideia é deixar esse espaço ocupado com alguma coisa que não tenha valor para você não somar, tá? Porque a gente vai multiplicar as dezenas. Vou tirar aquele 1 lá de cima, pronto, tirei, para não confundir e vou começar a minha conta. 6 vezes 2, 12. 12, eu coloco agora o 2 aqui na ordem das dezenas e mais uma vez eleva o 1. 6 vezes 0 é 0, com 1 lá de cima, 1. E 6 vezes 1, 6. Olha aí, tudo alinhadinho, tá, gente? É extremamente importante que quando você estiver fazendo uma continha, você coloque um número abaixo do outro, porque depois que a gente multiplica, a gente faz o quê? Passa o tracinho e soma. Vamos somar isso aí. Esse 0, olha só, começando aí da ordem das unidades, não tem ninguém para somar com ele, então eu baixo o 0. Vamos lá? Pronto. Somando agora 1 mais 2, que dá 3. 5 mais 1 é 6. E esse 6 aí, que está sozinho, a gente baixa ele. Deu 6.630. Olha só, presta atenção que agora que vem aí o fechamento da questão, dessa primeira parte. Você está vendo que a gente esqueceu a vírgula no início da questão. Quando a gente estava efetuando a multiplicação, ninguém nem lembrou que tinha vírgula, não foi assim? Beleza. Mas agora no final,
no final aí da questão, quando você efetua todos os cálculos, a nossa vírgula deve aparecer. E como é que eu faço para colocar a vírgula no lugar certo? Eu posso escolher o lugar que eu quiser? Não, tá? Não pode escolher o lugar que você quiser, tem que ser o local exato. Bem, a maneira mais prática, você já viu aí quando o professor deu essa aula, você já sabe como é que faz. A maneira mais prática é essa, olha só. Olha para o 10,2, olha para o 6,5, que são os números que a gente está multiplicando. Nós vamos pegar a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula, a quantidade de casas decimais que tem depois da vírgula. No 10,2, a gente tem esse aqui, ó, o 2, um algarismo, o 2, tá bom? E no 6,5 a gente tem só o 5, então a gente tem dois algarismos. O 2 nesse de cima, olha só, o 2 aqui em cima e o 5 aqui embaixo. Então, apenas dois algarismos. Então, o que é que eu vou fazer com isso? Lá na minha resposta, presta atenção aí, ó. Eu vou contar de trás para frente também dois algarismos. Olha ali aparecendo para você o 0 e o 3, dois algarismos. Você entendeu? Ora, a quantidade de números que tem depois da vírgula lá no meu probleminha, eu trago essa mesma quantidade lá para a minha resposta. No caso ali, contando de trás para frente. 0, 3, dois algarismos. O que a gente faz agora? Passa a vírgula aí, depois desse segundo algarismo. Legal, não é? Qual foi o número que formou agora? 66,30. 66,30 ou 66,3. Como a gente está falando de metros e é uma área, então não pode esquecer aí da unidade de medida, metros quadrados. E olha que esse apartamento aí é um tanto grandinho, né? 66,3 metros quadrados. Nada, é pequenininho que só, né? Mas dá de boa. Será que o apartamento B é maior? Então o que nós vamos fazer agora? A mesma coisa para o apartamento B. Já coloquei aqui para vocês o 9,5 e a outra dimensão dele é 7,2 e vamos multiplicar da mesma forma. Como é que a gente faz? Diz aí que eu não estou ouvindo, fala um pouquinho mais alto. Exatamente. Multiplica normalmente como se não tivesse vírgula, como se fosse aí 95 vezes 72. Vamos fazer essa continha rapidão? 2 vezes 5, 10. Eu coloco o 0 e leva 1. Olha aí aparecendo na sua tela. Agora, 2 vezes 9, que dá quanto? 18. E tem um lá em cima. Então, 18 mais 1, que dá 19. Então, a gente coloca aí, não tem mais para onde levar, né? Então, coloca o 19 todinho, ok? Agora, a gente vai multiplicar o 7 e, para isso, olha lá o sinalzinho de igual, que vai aparecer debaixo da unidade. Lembrando que eu uso o sinal de igual porque a minha professora Vera Lúcia me ensinou colocando o sinal de igual. Mas você pode usar aí o sinal que você quiser, o símbolo que você quiser. Uma coisa que não tenha valor, tá? Valor numérico. Tira aquele 1 lá de cima e vamos lá, agora multiplicar o 7. 7 vezes 5, 35. Então eu coloco aqui o 5 e leva 3 lá para o próximo número, que é o número que eu vou multiplicar. 7 vezes 9 dá 63. Com 3 lá de cima, 66. Eu coloco o 66 todo, passo o tracinho da adição e vamos somar esses valores aí. Vamos lá. Opa. Isso, pronto. E entrou o sinalzinho de mais. Ok. Agora a gente soma igualzinho a gente fez com o anterior, tá? Esse 0 a gente pode baixar. 9 mais 5, 14. Bota o 4 e vai 1. Olha, agora o 1 vai para cá, porque é onde a gente está somando. Viu a importância de colocar os números alinhados, um debaixo do outro? Para facilitar nas contas que virão depois, tá bom? Agora, somando isso aí, 1 mais 6 é 7. Com 1 que a gente elevou, vai dar 8. E baixa ali o 6. Ótimo. 6.840. O que está faltando? A vírgula, professor. E aí, como é que eu faço para colocar a vírgula no lugar correto? Eu olho lá os números que eu estou multiplicando, 9,5, tem um número depois da vírgula, que é o 5, e o 7,2 tem também um número depois da vírgula, que é o 2. Então, eu tenho um no número de cima, um no número de baixo, totalizando aí 2 números, igualzinho ao anterior. E aí, lá na minha resposta, eu conto de trás para frente também 2 números. Está aí aparecendo para você o 0 e o 4, 2 números.
e aí eu passo a minha vírgula, formando assim o número 68,40 ou 68,4, claro, metros quadrados. E agora, gente, você acertou aí a resposta, fez a continha direitinho? Vamos fechar essa questão? Vamos lá. Como o Camilo quer comprar o maior apartamento, qual que ele deve comprar? Diz aí para mim. Claro, ele não é besta nem nada, vai comprar o maior, já que os preços são iguais. Então ele vai comprar esse aqui de 68,40 metros quadrados. Legal essa questão, não é? Bora para a próxima? Vai entrar aí na sua tela a segunda questão, olha só. Essa também é muito fácil. 12 amigos foram a uma pizzaria e pagaram juntos R$ 390,48 na conta toda aí, né? Sabendo que essa conta foi dividida igualmente entre os 12 amigos, quanto cada um deles pagou? Sabendo que essa conta foi dividida igualmente, aí eu pergunto, qual é a operação envolvida aqui nessa questão? É óbvio, né? Divisão. Tem uma particularidadezinha também, porque é uma divisão com número decimal, tá? Aí você me diz, tio, eu já não sei fazer divisão normal, quando tem vírgula aí piora tudo. Mas calma, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês, um minutinho e eu volto já já, tá? Tempo na tela. Eu estava aqui lendo de novo essa questão e R$ 390 foi cara essas pizzas, não foram caras? Imagine aí se uma pizza é em média 35, 40 reais, deram quase 10 pizzas, ou seja, uma pizza para cada pessoa. Pensa num bichinho que come, né? Então vamos lá. Qual é a ideia envolvida aí nessa questão? A gente já sabe que é divisão. Dividir como assim? O preço dividido pela quantidade de pessoas, né? 390,48 dividido para 12, porque são 12 pessoas. Bem, vamos armar a nossa continha, olha ali o valor que os meninos pagaram, e aí dividido aí por 12, porque são 12 pessoas. Eu quero saber quanto que cada uma pagou. Gente, olha só, aqui nessa questão tem uma particularidadezinha e eu quero que vocês agora enxerguem junto comigo essa ideia. Então eu vou pedir para a Tati colocar na tela cheia para você ver melhor a ideia que a gente vai fazer agora. Prestem atenção. Essa divisão, se você quiser fazer numa calculadora, tranquilo, você digita do jeito que está aí, 390,48, tecla no botão dividir aí do seu celular ou da calculadora que você estiver usando e digita o 12, aperta o igual, já vai sair o resultado. Porém, para fazer à mão, você tem que observar o seguinte, primeira coisa que eu vou dizer para vocês, a gente não deve começar a divisão com a presença da vírgula, nem no divisor, nem no dividendo, ok? Nós temos que dar um jeito de tirar essa vírgula aí. Mas na matemática não existe mágica, que eu só preciso apagar a vírgula e pronto. Não, você tem que fazer alguma coisinha, alguma operação para poder compensar. Então, eu vou falar aqui de uma forma bem simples e bem prática. Prestem atenção. Para a gente efetuar a divisão, o número tem que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. Veja que ali no 390,48 tem o 4 e o 8 depois da vírgula. O 12 não tem nenhum número depois da vírgula, porque nem a vírgula tem. Mas a vírgula está ali escondidinha depois do 2. Então, presta atenção aí, olha só. Tá vendo esses dois números que tem depois da vírgula? Beleza. Então, lá no 12, eu vou colocar 2 zeros.
que é para ficar equivalente à quantidade de números que tem depois da vírgula do primeiro valor, ok? Bem, isso aqui não é mágica, tá? Na verdade, a gente está fazendo uma multiplicação por 100. E aí, isso aí tem envolvimento aí com as propriedadezinhas lá das frações equivalentes, tá? Então, feito isso, olha só, eu posso sumir com aquela vírgula. Olha o que vai acontecer aí na sua tela. Pronto, sumiu com a vírgula. Ficou aí 39.048 dividido para 1.200. Combinado? Entendeu? Eu pego a mesma quantidade de números que tem depois da vírgula e completo com zeros o outro número. Tanto faz ser o divisor ou o dividendo. Isso porque, nesse caso, 12 não tinha vírgula, tá? O próximo exemplo você vai entender a outra situação. E aí a gente efetua a divisão. Como é que vai dividir por 1.200? Vamos colocar aqui do lado, olha só, a tabuada do 1.200 para nos auxiliar nessa divisão, tá? Bem, já coloquei aqui do lado, olha para lá. Vamos pegar aquele número ali, o 3 com o 9 dá 39, se eu juntar com o 0, 390, se eu juntar com o 4, 3.904. Ótimo, então eu vou juntar ali até o 4, porque dá mais que 1.200. Daí você olha para a tabuada que você construiu aqui do lado, vê dentro dos resultados aqui, ó, qual que chega mais próximo sem passar do 3.900. Olha, aqui já deu 4.800 aqui no 4. Então, o que chega mais perto é 3.600. Então, a resposta é o valor que foi multiplicado, que é 3. Então, eu coloco aqui, olha só, o 3 eu coloco lá na resposta. E esse 3.600 eu coloco lá debaixo do número, e eu já ensinei isso aqui várias vezes para vocês aqui na sua TV, e aí a gente diminui lá. Fazendo essa subtração, vai aí aparecer o resultado, dá 4, dá 0, ali vai dar 3, e 3 menos 3 vai dar 0. O que a gente faz agora? Desce o próximo número, que é o 8. Então, agora a gente tem 3.048 dividido para 1.200. Mais uma vez, olha na tabuada, quem é que chega mais perto do 3.048? Aqui, olha só, 2.400, porque o outro, 3.600, já passou. Então, a resposta é 2. Coloca o 2 lá e o 2.400 debaixo de novo, subtrai de novo. E aí, subtraindo, a resposta já vai entrando, olha só. Tá ali, bem, ótimo. Deixa eu voltar aqui, que foi muito para frente, né? Sobrou 648. O que a gente faz agora? Baixa o próximo número. Professor, mas não tem um próximo número para baixar. Aí vem aquela mudança que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Eu transformo aquilo que sobrou em décimos, né? Multiplicando por 10. Ou simplesmente acrescentando um zero. Quando eu faço isso, ele deixa de ser aí unidade, passa a ser décimo. Então, a minha resposta também é décimo, então eu preciso acrescentar uma vírgula ali. Resumindo, acrescenta um zero, coloca a vírgula lá no quociente na nossa resposta e continua a divisão. Na tabuada, o que chega mais perto é o 6.000. Então, a resposta é 5 e o 6.000 vai lá para debaixo desse valor e a gente subtrai mais uma vez e tá aí a resposta entrando para vocês. Né, saiu um pouquinho na ordem diferente, foi erro aqui do professor ao digitar. Sobrou 480, mais uma vez, é menor que 1.200, então eu posso acrescentar outro zero. E aí eu olho na tabuada, acrescentei outro zero. Coloca outra vírgula lá na resposta, professor. Não, agora a gente está trabalhando com centésimo, a resposta já vai ser centésimo. Só acrescenta uma vírgula, tá? Olhando aqui na tabuada, tá aqui, 4.800, certinho, na tabuada lá, quando multiplica por 4. Então, a resposta é 4, e esse 4.800 vai lá para debaixo do 4.800, e a gente diminui, e tá aí a nossa resposta é 0. E a divisão foi exata, 32,54. Ufa, a gente suou um pouquinho, mas deu certo, né? Então, quanto que cada um vai pagar? Olha aí a resposta. Cada um deles vai pagar, ou pagou, R$ 32,54. Vamos para a próxima questão? Aqui o tempo é rápido, né? Tá aí a terceira questão. Um determinado recipiente de água tem a capacidade de 320,25 litros. Se para enchê-lo usarmos um balde com capacidade de 1,5 litros, quantos baldes são necessários para encher o recipiente? Olha, a ideia aqui é de quanto que cabe, quantos baldes cabem dentro desse recipiente grande. Então, também é uma divisão.
Vamos fazer logo porque eu quero mostrar a diferença para o outro. Olha só, armei a conta. Nesse caso, tanto o divisor quanto o dividendo, né, o 320 e o 1,5, tem vírgula e tem números decimais. Só que lá o 320,25 tem dois números, olha ali, o 2 e o 5. E o 1,5 tem um número. Então, o que é que eu faço? Nesse caso, basta eu colocar um zero aqui no 1,5. Agora fica igual, tá vendo? A mesma quantidade. Então, feito isso, eu posso anular as vírgulas e fazer a nossa divisão. Entra a tabuada agora do 150 e vamos fazer a mesma continha. Olha só, 320, qual que chega mais perto? Aqui o 300. Então, a resposta é 2. Pega o 300, coloca para lá, diminui. Gente, isso aqui é muito fácil, com o auxílio da tabuada, tá? Se você não sabe fazer a tabuada, é só ir contando ou somando de 150 em 150. Então, tá ali, sobrou 20, baixa o próximo número, que é o 2. Olha na tabuada quem chega mais perto do 202. Aqui o 150. Então, coloca o 1 lá na resposta. O 150 vai para debaixo e subtrai de novo. Fazendo a subtração aí que você sabe, sobra 52. Ainda tem o 5 lá para baixar. Vamos baixar. Olha de novo na tabuada. Agora quem chega mais perto do 525? Eu estou falando assim rápido porque a gente já fez isso bem devagarzinho na questão anterior, tá? E a ideia é a mesma. Então quem chega mais perto é aqui no 3. Coloca o 3 lá na resposta e o 450 lá. E diminui de novo. Parece uma dança, né? Vai e volta, vai e volta. 5 menos 0 é 5. Subtraindo ali, pedindo emprestado, sobra 7. E agora não tem mais nenhum número para baixar. E o que, que a gente faz? Pode acrescentar um zero. Acrescentando o primeiro zero, lá na nossa resposta aparece a nossa vírgula, que a gente está mudando aí de ordem decimal. E olhando de novo na tabuada, quem chega mais perto do 750 é o próprio, tá aqui, ó, no 5. Então, a resposta é 5. E o 750 vai lá para debaixo, diminui de novo, ufa, respira fundo e sobra 0. Graças a Deus, acabou. E a resposta também foi exata, 213,5. Você viu que aí a vírgula não fez falta na hora de efetuar as contas, né? Ela aparece automaticamente aí no final na nossa resposta e a resposta são necessários 213,5 baldes, ou seja, 213 baldes e meio. Foi fácil ou foi difícil? Foi um pouquinho aperreado, mas foi muito fácil, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. A quarta questão, meu pai fez um acordo comigo, a cada nota 10 que eu tirasse na escola, nas provas, eu ganharia 5 décimos ao quadrado. 5 décimos ao quadrado de dinheiro, né? Em quantias de centavos e reais. Sabendo que eu tirei 8 nota 10, olha só, em um bimestre, né? Quanto vou ganhar. Beleza? Então, essa questão, olha só. Aqui já diz o que é para fazer. 5 décimos ao quadrado. É uma potência 5 décimos ao quadrado. Ou seja, 0,5 ao quadrado. E como é que a gente resolve uma potência, professor, quando tem número decimal? Gente, quando tem número decimal, a gente resolve do mesmo jeito. Pega a base, repete aí 2 vezes e multiplica. Fazendo essa continha aí, ó, a gente encontra 0,25. Faz igualzinho a gente fez lá na multiplicação, ok? Multiplica e depois conta quantos números tem depois da vírgula. Como foram 8 notas, olha ali dizendo, então a gente tem que pegar os 25 centavos que ela ganha por prova e multiplica por 8, e aí multiplica normal, e você já sabe, aí fazendo essa continha, conta 2 casas depois da vírgula, vão dar R$2, então ela vai ganhar aí todinho R$2. É pouco, não é? Pouco nada, porque é sua obrigação tirar 10, tá? Ninguém precisa pagar você para tirar nota boa, é sua obrigação de estudante. Eu vou deixar essa questão aqui no quadro para vocês, olha só, aqui na nossa tela. E aí tira uma foto e vai ficar como desafio para vocês mostrarem para os professores de vocês aí, tá? Só dando a resposta dessa primeira, 0,3 elevado a 4, como é que a gente faz? Pega o 0,3 e multiplica por ele mesmo por 4 vezes, desse jeito. Nesse caso aqui, a gente não vai armar um número debaixo do outro e multiplicar todo mundo junto, você já sabe que não pode. Você multiplica o 0,3 com 0,3, o resultado multiplica de novo pelo 0,3 e multiplica o resultado de novo por 0,3.
No final, olha só, um número depois da vírgula, outro número, outro número, outro número. Teremos 4 números aí depois da vírgula e a resposta eu já vou colocar aqui para vocês, é 0,0081. Esse é o resultado aí de 0,3 elevado a 4. As outras eu vou deixar como para vocês tentarem também. Tira a foto, faz um print, responde e manda lá para o seu professor pelo WhatsApp. Combinado? E é isso, gente. Olha só. Pronto. Então, por hoje foi só isso. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, gente.